vou contar a minha experiência, eu vou contar o meu ponto de vista. Esse é um assunto que tem muita gente falando muita coisa, né? Então não tem muito certo e errado, né? Eu vou contar um pouco aqui do que eu passei, vivenciei, as minhas experiências aqui. Quanto tempo eu tenho? 15, tá bom? Tá Mas bom. aí a questão também vai ter o Marcos vai falar depois, então vai abrir para o debate. Então esse debate, as perguntas que as pessoas tiverem, vocês podem ir anotando e vai ter uns 10 minutinhos, inclusive para as considerações, se quem quiser colaborar, quiser falar. Depois o Marcos vai coordenar esse bate-papo rápido nosso. Fechado. Então, seguinte, gente, eu trabalho então no Banco Votorantim, na BV Financeira. Eu estou liderando lá dentro uma frente de trabalho relacionada a mexer com dado disruptivo, aí chama assim, né? Pode ser Big Data, pode ser ciência de dados, Machine Learning, inteligência artificial, ou o nome que a gente queira dar, né? Isso surgiu assim, uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio. Eu sempre fui da área de modelagem e estatística, tá? Me formei em estatística, mestrado, etc. Então eu era, acho que a pessoa talvez que estava lá na liderança do banco que tinha mais expertise nisso. E aí um dos líderes do banco chegou para mim e falou assim: Danilo, o que é esse negócio de Big Data aí? Machine Learning, cara, eu tô lendo muito a respeito disso. Porra, não dá... Cara, tem um monte de gente falando que tá dando resultado pra caramba, inteligência cognitiva, e começa a aparecer um monte de palavra e tal. E eu falei assim, não sei, como é um assunto que me interessa, comecei a ler, comecei a pesquisar. E aí eu também fiquei vislumbrado, eu falei, caramba, meu, isso aqui é um mundo novo, né? E aí a gente começou a botar a mão na massa, né? E aí a gente vai vendo que tem muita coisa se falando, né? Eu achei interessante que na época, uns 2 anos atrás, eu comecei a estudar isso e eu vi que as pessoas falavam disso dentro do banco, né? O Juca aqui mostrou um slide que é o Hype Cycle. Todo mundo está familiarizado com esse conceito do Hype Cycle? Eu não sei se todo mundo estava, mas aí eu trouxe uns slidezinhos só para exemplificar o que aconteceu muito comigo. Hype Cycle é uma teoria, se eu vou chamar assim, que é feita pela Gartner, tá? Então, do que se trata? É um gráfico aqui que eles falam que toda tecnologia, não tem a ver só com dado, nada, toda tecnologia nova que aparece, ela tem um trigger aqui que ela vai começando a aparecer na mídia, né? Esse eixo de visibilidade, vai começando, todo mundo vai falando dela, né? Aí ela chega aqui no pico das expectativas infladas, fala, cara, isso aqui vai salvar a nossa vida. Isso aconteceu com o iPhone, com o GPS, com várias outras tecnologias, né? Todas, na verdade, diz a Gartner. E aí o pessoal investe dinheiro, começa a pesquisar o assunto e tal, e aí começa a dar problema a tecnologia, porque os caras vão testando, e muita gente testando, começa a dar problema, e aí ela vem parar aqui no Vale das Desilusões. Porque o cara estava com a expectativa tão inflada, e aí de repente ele fala, puta, mas era tudo isso, né? E depois de um tempo de maturidade, essa coisa começa a subir de novo, pega a tendência, e ela estabiliza um platô de produtividade que de fato ele era melhor do que tinha antes, né? Mas não era no patamar daquela expectativa inflada e tal. Isso aconteceu comigo e acho que talvez esteja acontecendo com alguns de vocês, e se não aconteceu ainda vai acontecer. Porque tem muita notícia, né? E aí eu fiz uns slidezinhos aqui que não tem... Desculpa, eu posso ser o seu... Não, mas eu deixo aqui, pode deixar, tá fácil. O que eu acho que causa, né, esse pico inflado aqui? Eu coloquei algumas frases que vocês devem ter ouvido também. Robôs que aprendem sozinhos. Robôs que decidem sozinhos. Mais que aprendem, né? Eles já decidem. Robôs mais eficientes que os humanos, inclusive eles vão roubar o emprego de muita gente. Confie no black box, né? Porque tem rede neural, tinha aquele negócio que black box não dá pra você explicar, você perde explicação, mas agora sim, cara, dane-se explicação, vamos lá na acurácia, né? Comoditização do Business Analytics, né? Que é o Self-Service BI, etc. Cientista de dados, profissão mais sexy do futuro. Pô, todo mundo está repetindo isso a dar com pau. Data is the new money, e dados são os maiores ativos das empresas. Se não serão.
Já ouviram essas tipo de frases? Direto. E assim, a gente trabalha com isso, a gente tá vendo, mas assim, mesmo quem não trabalha, né? O Jornal Nacional está passando inteligência artificial, comercial está passando inteligência artificial. Você vai numa exposição ali no MASP, tem um negocinho de inteligência cognitiva, né? E tem vários nomes para as mesmas coisas também aparecendo. E aí, o que está acontecendo? E esse evento aqui eu acho legal porque há 2 anos atrás, se falasse disso aqui, eu ouvi isso muito assim, porra, mas você está cético, você está resistente à mudança, você está não sei o quê. Mas hoje eu acho que aqui, o Juca falou na apresentação dele do Hive Cycle, quando eu cheguei no café, as pessoas estavam falando sobre isso, né? E por que eu acho que acontece essas coisas? Aí é o motivo aqui do Vale das Desilusões. Tem gente investindo muita grana nisso, né? Com as expectativas lá infladas. Aqui, não estou falando só do Brasil não, né? É um efeito mundo. E aí tem pouca mão de obra qualificada. É difícil achar gente para trabalhar com isso. Os problemas é que esperam que, como o Stenhoff falou, que todo mundo tenha todas as habilidades. Isso Todo mundo tem é o todas tal as do unicórnio habilidades. branco. É um unicórnio, e aí tem gente que fala assim, não, mas a máquina faz sozinha, nem precisa do cara. Tem abordagem. Pô, aperta o botão aqui e vai fazer tudo. Manda aquela faz. E aí tem efeitos muito grandes de overfitting, de correlação espúria, de causalidade, aí, quem é mais técnico, de cara, não há deep learning na vida. Overfitting tem vários jeitos de tratar, mas O que é assim... overfit, Danilo? Você pode dar um... Posso. Então, eu vou falar um pouquinho das 3 coisas. Overfitting é quando a máquina fica tão boa em prever uma coisa, mas ela fica muito especialista na sua amostragem e quando ela vai para o mundo real ela começa a errar, né? Como a gente falou aqui algumas vezes de acurácia, pô, tem modelo que você treina, qualquer rede neural você consegue chegar em 99% de acurácia se você quiser, na base de treinamento, mas na validação, né, abraço. E isso fica cada vez mais perigoso quanto mais deep learning você for, né? Porque a grande riqueza do deep learning é a flexibilidade de curvas que ele consegue ajustar dentro dos dados. Ele consegue ajustar qualquer coisa, né? E aí isso dá um risco de overfitting grande. Tem várias coisas aí técnicas desenvolvidas para consertar isso. Agora, a correlação espúria que eu acho que é mais perigoso, né? Porque não tem inteligência cognitiva ainda que eu tenha visto que dá conta de correlação espúria, né? E para quem não sabe, tem um exemplo que eu tenho na cabeça, não sei se eu li, eu acho que foi no Free Economics que eu li, não sei se alguém aqui mais leu Free Economics, mas tem um exemplo que fica na minha cabeça que assim, foi feito um estudo, acho que foi nos Estados Unidos, que assim, tem uma correlação muito forte em índice de criminalidade e o número de presídios que tem na cidade. Muito grande, quanto mais criminalidade você tem, muito mais presídio você tem na cidade, né? E aí, uma máquina, dada essa correlação, o que ela pode fazer? Ela pode falar assim, fecha todos os presídios que eu acabo com a criminalidade. É correlação na veia, é alta correlação, mas cara, tem que ser um cognitivo humano, pelo menos por enquanto, para ver que isso daí não é assim que funciona. Isso influencia na causalidade, né? Isso é causa e efeito, não é? Porque correlação é uma coisa, causa e efeito é outra, bem diferente. E assim, eu não tenho visto nada ainda, né? E eu acho que tem gente já quebrando a cara com isso, né? Que toma alguma ação esperando um resultado e aí, putz, começa a fechar presídio esperando terminar a criminalidade e não acontece, né? Problemas muito de implementação de projetos, falta de patrocínio da hierarquia, eu acho que as empresas também, é igual o exemplo que eu dei aqui, né? Vamos começar a mexer nesse negócio de Big Data aí. Porra, não é assim, cara. Tem que ser um negócio cultural na empresa. Tem que ter um board, tem que ter o tal do papel do CDO, né? O Chief Data Officer. Cara, ele é chief mesmo, então ele tem que reportar para o CEO, tem que ter bala na agulha. Não adianta você pegar um gerente de uma empresa e falar assim, você é o CDO, cara. Tem que ter poder de decisão, senão o negócio mia, né? Gasta-se dinheiro e não faz direito, né? Tem cursos aí, aprenda Machine Learning em 10 dias, online. A gente faz Big Data aqui. Sem pagar. E aí isso aqui é juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque falta mão de obra e tem carinha se formando em 10 dias. Então assim, é a fome com a vontade de comer. E aí, causa isso aqui, ó. Né?
E aí eu acho que o nosso papel aqui é um pouco tentar enxergar, por mais que tem gente mesmo dentro do Brasil ou até fora, que estão em momentos diferentes aqui desse ciclo, eu acho, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar tirar essas coisas de fora e enxergar o que vai acontecer aqui. E aí eu vou dar a minha opinião do que eu acho que vai ter aqui, né? E depois a gente faz a roda de discussão aí, talvez, para ver se... Sim, pessoas são e serão importantes. Cara, assim, pelo menos nos próximos 50 anos, eu não vejo tanto, por causa desses motivos que eu disse, de correlação espúria, e de você tem que treinar a máquina, mas você tem que questionar o que a máquina está fazendo e eventualmente aprimorá-la. Não sei o que vai ser daqui a 50 anos, mas assim, não vejo tanto risco, né? Pelo menos nessa sala. Claro que profissões muito operacionais, elas vivem estando em xeque, mas isso não é de agora, gente. Desde a Revolução Industrial essa coisa vem acontecendo, né? Não é o Big Data ou qualquer coisa do tipo que está chegando. Criatividade, iniciativa, liderança e implementação são essenciais e exclusivos de humanos. Pensamento e teoria estatística, sim, é importante. Você não precisa ser estatístico, mas, já escutei também, a computação matou a estatística. Não precisa mais, agora é machine learning, etc. Esse é um risco danado, você tem que saber o que é volatilidade, tem que saber o que é distribuição, senão você vai deixar a máquina fazer besteira e você não está entendendo o que ela está fazendo e você acha que ela é mais inteligente que você, mas às vezes, né? Machine Learning, inteligência artificial, modelos estatísticos, data mining, né, que era um termo que tinha lá atrás, e hoje você vê que muita coisa que é chamada de Machine Learning era data mining, e antes era outro nome, enfim, seja o que for, Neural Networks, não são milagrosos, mas com certeza eles têm muito valor a agregar nas empresas e tem muito mato alto para cortar por aí, né, gente? Então, assim, não é porque os caras estão no hype aqui que não tem verdade no que eles estão dizendo, né? Tanto é que isso aqui vai estar num palavra de produtividade que tem muita oportunidade, de fato, né? E foco em resultado e não em tecnologia, né? Eu acho que a gente tem que usar a ferramenta certa para fazer, é o que eu costumo dizer, né? Não adianta você dar, não é que não adianta, até adianta, mas dar martelada em parafuso, né? Você vai resolver seu problema, você vai enfiar lá um negócio, mas puta, tem uma chave de fenda ali para você entender que não é mais martelo que você tem que dar a chave de fenda, aprender como é que mexe isso, aprender a calibrar as coisas, eu acho super importante, né? E aí, se nada disso funcionar, vocês têm que contratar um mágico para tirar da cartola e aí resolve os problemas, né? E o meu último slide aqui, eu trouxe, porque a Gartner inventou a teoria, mas não foi só a teoria que ela inventou. Todo ano ela refaz essa pesquisa aqui para colocar, encaixar todas as tecnologias. O Juca mostrou uma delas, né? Não tem um gráfico só. Eles fazem um gráfico de tecnologias emergentes. O Juca mostrou um aqui que eu não sei qual que é, Big Data, etc. Eu trouxe um aqui que é um diferente, que é o Emerging Technologies de 2016, que eu nem sei se está atualizado para 2017, acho que ainda não. Mas, e olha que interessante, né? Aqui tem várias palavrinhas, né? Computação quântica, já ouviram falar? Então, ó, tá aqui, tá ainda escalando, segundo a Gartner, né? Onde está Machine Learning? Conselhos cognitivos, blockchain, né? Blockchain também é um negócio que está falando pra caramba. Olha que legal isso aqui, ó. Natural Language Process. Eu estou mexendo muito com isso, tá? Especificamente esse assunto aqui lá no banco. E a gente vê que, de fato, principalmente em português, tem muita coisa para o inglês, mas em português não está bem assim, né? E etc. Realidade aumentada, você vê que não é só dado aqui, né? Realidade aumentada, gente, assim, você lembra do Avatar? Pô, fizeram até filme do Avatar, o negócio bombava de Avatar, agora ninguém fala muito e tal, não é bem assim, né? Realidade virtual também, né? Mas isso aqui ainda não acabou, né? Segundo a Gartner, eu também acredito que não, isso aqui ainda vai voltar a aparecer de uma forma ainda agregar e etc. Então, eu acho que a mensagem que fica aí, eu queria também, depois a gente troca uma ideia, mas tem muito valor, sim, agregar o que a gente está fazendo, né?
a gente tem que enxergar aí os caminhos, tem vários caminhos a serem tomados, mas vamos evitar, eu acho que, como chama o título aqui, né? O que os gerentes têm que saber, né? Quem que gerencia isso? Se eu fosse resumir numa frase, é o seguinte: toma cuidado com os rádios para você não torrar dinheiro com coisa à toa. Você tem que entender aonde que você está gastando dinheiro, você tem que entender a hierarquia da sua empresa, se tem patrocínio certo ou não, porque senão, se você vai conseguir ter tudo o que você precisa para entregar resultado, porque gastar dinheiro numa ferramenta, aquela frase que eu coloquei aqui embaixo, você tem que ter um case de sucesso que você vai mirar e você vai entregar aquilo, porque comprar Hadoop por comprar Hadoop, porque está todo mundo comprando Hadoop, e aí o seu chefe nem sabe o que é Hadoop, a chance de torrar dinheiro, desperdiçar dinheiro é grande, né? Então, eu acho que é isso. Legal.